Bom, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre Ulisses, que é um romance do James Joyce que estamos lendo coletivamente aqui no canal, por ocasião do centenário da publicação deste que é um dos grandes livros, né, da modernidade literária. Uma vez que nós já estamos muito perto do fim da narrativa, quer dizer, nós já estamos nos capítulos 16 e 17, ou seja, estamos na reta final do romance, já na madrugada do dia 17 de junho de 1904. Eu sugiro aí a você que liga para spoiler e que não está nesse ponto da narrativa que você assista outro vídeo deste canal, muito embora eu particularmente acredite que essa noção de spoiler não se aplique muito bem àquilo que nós temos aqui em Ulisses. Mas enfim, talvez o fato de já ser 1 da manhã explique um pouco da linguagem meio pálida, truncada, bastante dispersiva que permeia todo o capítulo 16 aqui deste romance, que é um capítulo que recupera o trecho da Odisseia em que o Ulisses volta para casa, quer dizer, ele volta para Ítaca depois de seus vários périplos. O problema é que Ítaca está cheia de pretendentes à mão de Penélope e por isso o protagonista tem que se disfarçar de mendigo para poder circular em segurança ali pela região, né? Poder circular sem ser reconhecido. E é com esse disfarce de mendigo que o Odisseu vai até a casa de um guardador de porcos chamado Emeu, para quem ele vai contar um monte de lorotas de modo a preservar a sua real identidade. Na verdade, o Odisseu só vai revelar a sua verdadeira identidade para o filho, que é o Telêmaco, para que os dois ali possam pensar em como expulsar os pretendentes de Penélope da ilha. Acontece que o capítulo 16 aqui de Ulisses se chama justamente Emeu, e a cena que ele descreve se passa quase inteiramente em um abrigo público de cocheiros ou algo assim, e nesse lugar o Sr. Bloom conversa com o Dédalus, que é esse seu filho adotivo desde pelo menos o capítulo 14, se não me engano, e o Sr. Bloom também conversa com um marinheiro que chegou em Dublin na manhã do dia 16 de junho, muito provavelmente naquele barco que tanto o Stephen quanto o Leopold Bloom tinham visto no início do romance, ainda na manhãzinha do dia 16 de junho. E por falar em começo do romance, como eu disse, a linguagem do capítulo 16 é uma linguagem bem estranha, é como se essa linguagem refletisse o cansaço do Bloom e a embriaguez do Dédalus. E aí, se você olhar aqui nessa tabela que consta no início dessa edição, que é uma tabela que foi elaborada pelo próprio James Joyce, se você olha bem para essa tabela, você percebe que a técnica narrativa usada no capítulo 16 é intitulada aqui como narrativa senil. E isso estabelece um contraste muito interessante com o capítulo 1 do livro, no qual a técnica usada é a narrativa jovem. Ora, o capítulo 1 do livro faz alusão ao Telêmaco, para quem o Odisseu revela a sua verdadeira identidade, ao passo que o capítulo 16 alude ao Emeu, para quem o Ulisses continua fingindo ser um mendigo. Do mesmo modo, ao longo desse 16º capítulo, o Bloom só vai ser sincero, de fato, com o Dédalus, não revelando muito de si mesmo ao tal marinheiro que está ali bêbado e contando mentiras. E, aliás, o Bloom percebe que todas aquelas histórias que estão sendo contadas são mentiras, só que ainda assim ele mente também e finge acreditar em tudo aquilo. Então, esse jogo entre a verdade e a mentira é muito frequente nesse 16º capítulo, né? E com isso eu quero dizer que, mais do que elementos narrativos, o que o Joyce recupera aqui pensando no diálogo com o texto homérico é a discussão sobre uma identidade que é falseada o tempo todo. E isso se adequa muito bem ao romance, que é um romance tão indefinível como é o caso aqui de Ulisses. E muito dessa indefinição vem principalmente do fato de que a cada capítulo o livro é uma coisa diferente. Ele usa técnicas diferentes, ele recorre a elementos diferentes, como se fossem vários livros
em um único livro, assim como essa questão da identidade permite que uma pessoa seja ou se faça passar por várias outras, como acontece lá na Odisseia, quando o Odisseu se finge de mendigo, e isso, a mesma coisa acontece aqui nesse capítulo 16. Mas o fato é que, depois de toda aquela bebedeira e de toda aquela aventura dos capítulos anteriores, que começam em uma maternidade e terminam em um prostíbulo, o que é muito significativo se a gente pensar nas figuras da mãe e da prostituta dentro do imaginário ocidental e cristão. Enfim, depois de toda aquela bebedeira, depois de todas aquelas aventuras, os amigos do Stephen foram embora e ele tem que ficar ali. Ele teria ficado jogado na sarjeta, não fosse o Sr. Bloom ir ali e, movido pelo melhor ímpeto patriarcal, depois de ter visto o próprio filho projetado no Dédalus, então, se não fosse pelo Sr. Bloom ter ido ali socorrer o coitado do jovem mancebo aqui, ele teria ficado jogado na sarjeta porque os colegas foram embora, né? E aí então, depois de resgatar o Dédalus, o Sr. Bloom sugere que os dois caminhem até uma espécie de albergue para poder tomar ali um café, comer alguma coisa, para assim, quem sabe, dar um jeito na embriaguez do rapaz, que apesar de estar embriagado, continua querendo beber. Isso é uma coisa muito curiosa. E aí no meio do caminho, entre a porta do bordel e o tal abrigo, esses dois personagens eles vão se encontrar com um outro rapaz que também está ali meio bêbado e que é conhecido do Stephen. Só que ainda assim, apesar desse encontro meio fortuito, os dois continuam seguindo em frente, até porque esse sujeito pede para que o Bloom interceda junto ao Boylan para lhe conseguir um serviço ou coisa do tipo, né? E a essa altura do campeonato a gente já sabe que o nome do Boylan sempre deixa o Bloom muito desconfortável. Então esse encontro ele é muito rápido exatamente porque o Bloom começa a apressar o Dédalus para que eles andem logo e deixem esse rapaz para trás. E é nesse abrigo, então, que eles encontram um marinheiro chamado Murphy, ou algo do tipo. E esse marinheiro conta várias histórias de pescador, ao mesmo tempo em que ele faz alguns comentários sobre as pessoas que estão ali e também esboça algumas ideias ligadas ao nacionalismo irlandês, que é um tema menor, mas bastante recorrente em todo o romance e que aqui ganha uma configuração interessante quando o Bloom fica defendendo o pacifismo da Irlanda como se fosse ali o pacifismo de um marido traído que não quer ter nenhum tipo de vingança em relação à esposa ou ao amante. E aí uma coisa interessante nisso tudo é que o Bloom fica a todo momento tentando conversar com o Dédalus, dando conselhos, se preocupando quando fica sabendo que o Dédalus não come nada há dias, comentando sobre os amigos que o abandonaram, e o Bloom até pensa que talvez esses amigos tenham dopado o Dédalus, tamanho é o estado dele, mas a gente sabe que não, o Dédalus está bebendo desde a tarde, né? E o Bloom também fica ali falando empolgado sobre música e sobre arte de maneira geral, porque vamos nos lembrar que lá no capítulo 7, que é aquele capítulo que se passa na redação do jornal, a gente ficou sabendo que o Dédalus tem fama de ser ali uma espécie de promessa da nova geração de intelectuais da Irlanda. E como a gente também viu lá no capítulo 4, se não me engano, o Bloom tem aspirações poéticas, ele tem aspirações intelectuais também, então é como se ele quisesse o tempo todo mostrar os seus dotes intelectuais ali a esse rapaz, e isso é uma coisa que me chamou bastante atenção, porque enquanto isso o Dédalus fica ou calado ou resmungando o tempo todo. Então o papel que o Bloom assume aqui nesse 16º capítulo é meio patético, porque ele está todo animado, mas no fim das contas ele está ali falando sozinho e quando ele não está falando, ele está simplesmente concordando com aquilo que o Dédalus disse, mesmo nos momentos em que o Bloom não entendeu muito bem o que o rapaz quis dizer, porque o Dédalus é todo erudito, ao passo que o Sr. Bloom é bem mais simples, digamos, né? E mais, o Bloom está tão empolgado e preocupado com o Dédalus que ele o convida a passar uma noite em sua casa,
Até porque, como a gente viu lá no início do romance, o Dédalus pretende não voltar àquela torre onde ele estava hospedado com o Mulligan. Mas enquanto estão por ali nesse albergue, né, nesse abrigo, digamos, os dois conversam sobre coisas cotidianas, como por exemplo a vontade, a possibilidade de o Bloom organizar uma turnê tal qual o Boylan está fazendo. Mas eles também conversam sobre coisas metafísicas, porque afinal de contas o Stephen está ali presente, então estava até demorando para vir à tona algo metafísico, mesmo em uma conversa que está acontecendo em plena madrugada. E aí eles passam a falar sobre, por exemplo, teologia e sobre como a alma não pode corromper a si mesma e que, portanto, a corrupção é sempre algo externo à alma. E se eu não me engano, lá no Phaedon, o Platão fala sobre essa questão da alma que se dobra sobre si mesma, né, para se autoanalisar e, portanto, para se autocorromper ou não. E aí, para quem não sabe, Phaedon é aquele famoso diálogo que se passa no cárcere e acompanha ali os últimos momentos do Sócrates, que havia sido condenado à morte e estava ali agora conversando com seus discípulos. Só que o engraçado é que, ao mesmo tempo em que está ali compenetrado, tentando entender a linha de raciocínio do Stephen, que já é um rapaz confuso por ser muito erudito, quando está sóbrio, imagina agora estando bêbado, né? Então, ao mesmo tempo que está ali tentando entender o que o Stephen está falando, o Bloom também está, por exemplo, atento a uma prostituta que passa na rua naquele exato momento, e isso faz com que ele pense em mulheres bonitas, e aí ele diz uma coisa bastante ambígua, porque ele fala que quer uma belladonna, né? E você pensa que em italiano belladonna seria uma bela mulher, mas belladonna também é o nome de uma planta potencialmente venenosa se você não sabe manipular, né? Então, como eu disse no vídeo passado, o Bloom ele sempre está ali flertando com essa ideia do suicídio, e aí não me parece à toa ele associar essa ideia de morte à questão, à imagem feminina, sobretudo pensando que grande parte de sua angústia vem do fato de que uma mulher o está traindo, né, que é a Molly. E aí então, quando o Stephen está lá palestrando, enquanto o Stephen está ali palestrando sobre questões teológicas ligadas à alma, etc e tal, o Bloom começa a falar de uma coisa completamente aleatória. Só que ninguém está ouvindo nada, porque nesse meio tempo, aquele marinheiro que estava ali, aquele marinheiro bêbado que estava ali ouvindo a conversa dos dois, simplesmente levanta e vai beber escondido no banheiro, né? Então, nesse momento, você até pensa, né, que quando o tal marinheiro voltar, eles vão retomar a linha de raciocínio, certo? Você pensa assim, não, ele mudou de assunto, mas assim que o marinheiro voltar, eles vão voltar ali a falar da mesma coisa. E isso não acontece, porque nesse meio tempo, o Bloom começa a ler o jornal que vai sair na manhã do dia seguinte, ou melhor dizendo, na manhã seguinte, porque já é o dia seguinte, teoricamente, né? E daí ele vê vários erros naquela nota sobre o enterro do Dignan. Então, por exemplo, escreveram o nome do Bloom errado e erraram também a causa da morte do Dignan. E daí, por falar em jornal, outra coisa que eles comentam nesse momento é sobre o antissemitismo envolvendo lá o caso Dreyfus, que foi bastante importante nessa virada do século XIX para o século XX, chegando inclusive a ser bastante mencionado pelo Proust em alguns dos livros do Em Busca do Tempo Perdido. Mas enfim, depois disso então, o Bloom mostra uma foto da Molly para o Dédalus, como que tentando convencer o rapaz a ir até a sua casa, e aí nesse momento eu fiquei com a impressão de que era como se o Bloom estivesse praticamente usando a imagem da própria esposa para tentar cair nas graças do Dédalus, que é essa figura erudita, de quem ele queria ficar perto, etc e tal. Parêntese aqui rapidamente só para dar um recado. Não sei se você está ouvindo aí, mas começaram a fazer uma obra, sei lá, aqui perto. E daí pode ser que esse barulho vaze na gravação, mas eu espero que ele não se sobreponha à minha voz. Mas voltando aqui ao Ulisses, né?
O fato, então, é que esse estratagema do Bloom aparentemente deu certo porque ele e o Daedalus vão embora ali daquele abrigo depois que o Bloom mostra a foto da Molly. E os dois saem cantando alegremente no meio da madrugada, conversando sobre música pelas ruas de Dublin. E justo agora que finalmente a conversa entre os dois ficou de fato animada, né? Então, pelo visto, o café lá teve efeito. Justamente agora que os dois estavam começando a se entender, o capítulo termina. Só que o capítulo termina de um jeito muito interessante, porque eles passam por um sujeito que está limpando a rua. E esse sujeito espera que um cavalo termine de defecar. E aí o modo como tudo isso é narrado é um modo quase poético, o que lembra bastante aquela discussão que eu já falei aqui, já mencionei aqui várias vezes, sobre essa elevação de algo rebaixado, que é uma coisa muito próxima da estética grotesca que está presente aqui no Ulisses, né? E daí, apenas para que você veja esse parágrafo em que o narrador descreve o cavalo defecando de um jeito bastante bonito, na página 712 dessa minha edição é dito o seguinte: o cavalo, tendo atingido o final de sua corda, por assim dizer, parou e, erguendo alto sua orgulhosa cauda emplumada, acrescentou uma contribuição, deixando cair no chão que a escova em breve escovaria e poliria 3 fumegantes esferas de excrementos. Lentamente, 3 vezes, uma após a outra, das nádegas repletas ele evacuou, e por humanidade seu condutor esperou até que ele ou ela tivesse terminado. Né? O interessante nisso tudo é que quando os protagonistas, quer dizer, Bloom e Stephen Dedalus, passam por esse limpador, a perspectiva com a qual está sendo narrado o romance deixa de acompanhar os dois e passa a acompanhar esse personagem completamente aleatório que apareceu só agora. E com isso, os dois protagonistas do romance vão se tornando vultos à distância, mostrando que no fim das contas, depois de um dia tão célebre como o Bloomsday, aqueles dois personagens são só mais 2 pessoas comuns e desconhecidas andando pela madrugada de Dublin. Né? E daí, só para que você perceba isso, na página 713, o capítulo se encerra da seguinte maneira: o condutor não disse nunca uma palavra, boa, ruim ou indiferente, mas apenas observou as 2 figuras enquanto estava sentado em seu carro de encosto baixo, ambas pretas, uma mais cheia de corpo, a outra esbelta, andando em direção à ponte da estrada de ferro para serem casadas por Padre Maher. Enquanto andavam, às vezes paravam e andavam novamente, continuando seu tete-a-tete, do qual naturalmente ele, ou seja, o condutor, estava totalmente por fora, sobre sereias, inimigas da razão humana, misturado com uma porção de outros tópicos da mesma categoria: usurpadores, casos históricos do gênero, enquanto o homem no carro da máquina de varrer, ou poder-se-ia dizer do carro de dormir, que de qualquer forma não tinha possibilidade de ouvir, porque eles estavam longe demais, estava simplesmente sentado em seu assento perto do final da Gardiner Street e olhou para o carro de encosto baixo deles. E assim o capítulo 16 se encerra, e com isso nós chegamos ao capítulo 17, que se passa às 2 da manhã, e no qual o Joyce utiliza uma técnica que ele define aqui na tabela do início dessa minha edição como sendo a técnica do catecismo impessoal. E isso é importante por 2 motivos. Primeiro, porque, para quem não sabe, catecismo diz respeito à instrução em voz alta. Evidentemente que é uma instrução religiosa, mas o que importa no catecismo é que ele é falado, ele não é escrito, né? E todo o capítulo 17 aqui do romance é construído a partir de um jogo entre perguntas e respostas, o que evoca o dialogismo catequético que também está presente, por exemplo, lá na Suma Teológica do Tomás de Aquino, que é um livro que se constrói com perguntas e respostas que se referem a uma visão muito importante para que a gente entenda um pouquinho sobre o que é a escolástica, né? Então, a Suma Teológica, de certa maneira, ela subjaz aqui a esse 17º capítulo aqui do Ulisses, pelo menos na minha leitura, né? Eu achei
essa técnica narrativa muito empregada aqui nesse 17º capítulo, muito interessante. Além disso, essas perguntas e respostas, elas se referem a uma conversa entre o Bloom e o Stephen, ainda que essa conversa não seja muito longa e o resto do tempo a gente acompanhe só os pensamentos do Sr. Bloom, né? E as perguntas e respostas, elas adquirem aqui um caráter quase científico, tamanha a objetividade das vozes assumidas pelo narrador. E nisso está o caráter instrucional dessa catequese. Mas veja que, como eu disse antes, o que nós acompanhamos aqui no capítulo 17 de Ulisses é uma técnica narrativa ligada a um catecismo impessoal. E por isso mesmo, as vozes que nós vamos ler aqui não são as dos personagens. Nós vamos acompanhar esse diálogo, mas é um diálogo reportado, digamos assim, né? É como se tudo isso, toda essa conversa entre os dois, fosse observada à distância, com certa objetividade e com certa impessoalidade. E é por isso que a voz que responde aqui, ela vai ser tão técnica o tempo todo, para atingir esse caráter mais objetivo no discurso. Então veja, nós não estamos aqui acompanhando esse diálogo sendo reproduzido a partir das vozes do Bloom e do Stephen Dedalus. Nós acompanhamos esse diálogo sendo reportado por outras vozes que observam tudo isso com uma certa distância. E aí o nome desse capítulo 17 é Ítaca, ou seja, o nosso Odisseu aqui finalmente chegou em casa, e acompanhado do seu filho, que na Odisseia é o Telêmaco, e aqui em Ulisses é o Dédalus. E o Dédalus está ali na frente da casa do Sr. Bloom, quando este se lembra que a chave do portão ficou na calça que ele esteve usando no dia anterior. E o Bloom até se irrita, ele se repreende, porque ele havia tentado se lembrar disso, quer dizer, que ele havia trocado de calça 2 vezes mais cedo, e ainda assim ele esqueceu a chave na calça que ele usou no dia anterior, né? E por isso mesmo eles têm que dar a volta e entrar pelos fundos da casa. Na verdade, eles têm que entrar pela porta da cozinha. E aí, se você pega lá na Odisseia, quando o Ulisses chega em Ítaca, ele entra no palácio pela porta dos fundos também, né? E isso me pareceu muito interessante aqui. Mas o fato, então, é que o Bloom acaba pulando o muro e consegue finalmente abrir a porta da cozinha para que o Dédalus entre. Então, logo os dois cheguem dentro da casa, o Bloom acomoda ali o seu convidado, então dá a ele uma xícara de chá e chega inclusive a se oferecer para costurar o casaco rasgado do Stephen. E logo depois o Sr. Bloom começa a se limpar e a se barbear, porque ele é um homem todo asseado, como nós já percebemos ao longo do romance. E ele tem uma série de motivos dos mais interessantes e intrigantes possíveis, pelos quais ele acredita que faz bem você se barbear durante a noite. E por isso mesmo, quer dizer, por ser tão asseado, o Bloom se espanta, e eu confesso que eu também me espantei, com a informação de que o Dédalus não toma banho há quase 1 ano, né? A última vez que ele tomou banho foi em outubro de 1903, e nós estamos em junho de 1904. E daí, sobre isso, na página 722, existe um trecho interessante, que é o trecho em que eles estão falando ali sobre essa questão do banho, e é um texto curioso para a gente perceber como funciona, então, esse diálogo entre essas duas vozes, né? Aqui pergunta e aqui responde. E daí é dito o seguinte, então. Tendo colocado a chaleira cheia pela metade sobre os carvões agora ardentes, por que ele retornou à torneira com a água ainda escorrendo? Essa é a pergunta, né? Para lavar suas mãos sujas com um sabonete de limão Barrington parcialmente consumido, ao qual o papel ainda aderira, comprado 13 horas antes por 4 pence e ainda não pago, numa água fresca e fria, sempre mudando e nunca mudando, e secá-los, rosto e mãos, num longo pano de algodão debruado de vermelho, passado por um rolo giratório de madeira. E aí vem a outra pergunta.
Qual foi o motivo que Stephen alegou para recusar a oferta de Bloom? E a resposta: que ele era hidrófobo, detestando o contato parcial por imersão ou total submersão em água fria. Seu último banho tendo tido lugar no mês de outubro do ano anterior. Detestando as substâncias aquosas de vidro e cristal. Desconfiando de aquosidades de pensamento e linguagem. E é engraçado porque ele desconfia da aquacidade do pensamento e da linguagem, mas se você pega desde lá do capítulo 3, né, a maior parte dos fluxos de consciência que nós acompanhamos são justamente os do Daedalus. Então o pensamento dele é meio aquoso, digamos assim, né? Agora mesmo, ele estando bêbado, é um pensamento muito pouco sólido, digamos assim. Isso me chamou bastante atenção, essa ironia. Mas enfim, enquanto os dois estão ali, o narrador ou os narradores não tardam em comentar que há vários indícios da passagem do Boylan ali pela casa, como por exemplo os bilhetes de aposta de cavalo que ele deixou ali em cima da escrivaninha ou coisa do tipo, ou então os restos de comida, o tapete desarrumado, as duas cadeiras que estavam fora do lugar, o que indica que a Molly ficou ali com uma outra pessoa, né? E enquanto os narradores descrevem tudo isso, o Bloom e o Daedalus estão conversando sobre os pontos de contato e os pontos de, enfim, em que se separam as tradições judaicas e gaélicas, ao mesmo tempo em que o Bloom relembra do medo que tem de que a Millie não seja sua filha de fato, muito embora ela tenha o nariz muito parecido com o dele. Então veja como funciona a mente desse personagem. Porque veja só, pensar nessa possibilidade de a filha ser de outro faz com que o Bloom reitere o seu convite para que o Daedalus passe a noite ali. O que talvez indique ali o interesse do Bloom em fazer com que o Stephen tenha alguma coisa com a sua esposa, né? Mas é claro que o Daedalus não aceita e já vai levantando para poder sair dali, com a promessa de, quem sabe, voltar em algum momento do futuro àquela mesma sala para que os dois continuem a conversa tão animada que eles vêm tendo desde algum tempo, né? Desde que saíram lá do tal abrigo. E aí eu gostaria de ler um trecho que me pareceu muito interessante por mostrar as diferenças entre esses dois personagens. O contexto desse trecho é o seguinte: o Bloom foi acompanhar o Daedalus até o portão, porque afinal de contas ele é um anfitrião muito educado, e os dois decidem ali urinar juntos. E ali, em meio àquele constrangimento, né, de dois homens urinando, daí um fica olhando para o órgão sexual do outro, mas ao mesmo tempo tentando desviar os olhos, enfim, em meio àquele constrangimento, enquanto o Bloom pensa em questões ligadas ao sexo, o Daedalus fica pensando na circuncisão de Jesus. E no fim das contas é sempre assim, né? O Daedalus ele se perde em questões religiosas, ao mesmo tempo que o Bloom é um homem muito mais pé no chão. As preocupações dele são muito mais terrenas, o que evoca aquele movimento oscilante, aquele movimento pendular entre o elevado e o rebaixado que atravessa todo o romance. E daí, esse trecho que eu gostaria de ler está na página 752 e diz o seguinte: ficaram eles indefinidamente inertes, por sugestão de Stephen, por instigação de Bloom. Ambos, primeiro Stephen e em seguida Bloom, urinaram na penumbra, tendo seus lados contíguos, seus órgãos de micção reciprocamente tornados invisíveis por circumposição manual, seus olhares, primeiro de Bloom, em seguida de Stephen, erguidos para a sombra projetada luminosa e semiluminosa. Semelhantemente, as trajetórias de suas primeiro sequentes, depois simultâneas micções foram dessemelhantes. A de Bloom mais longa, menos precipitada, na forma incompleta da penúltima letra bifurcada do alfabeto. Bloom, que em seu último ano na escola secundária, em 1880, tinha sido capaz de atingir o ponto de mais elevada altitude contra o total da força concorrente da instituição, 210 estudantes. A de Stephen mais alta, mais sibilante. Stephen, que nas últimas horas do dia antecedente tinha aumentado por consumo diurético uma pressão vesical persistente.
que diferentes problemas se apresentavam a cada um em relação ao invisível órgão colateral audível do outro. Para Bloom, o problema da irritabilidade, intumescência, rigidez, reatividade, dimensão, sanitariedade, pilosidade. Para Stephen, o problema da integralidade sacerdotal de Jesus circuncidado e o problema quanto a ser o divino prepúcio, o anel carnal nupcial da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, conservado em Cálcata, merecedor da hiperdúlia ou do 4º grau de latria concedido à excição de divinas excrescências tais como cabelo e unhas dos dedos dos pés. Então veja que esse é um trecho interessante, não só porque mostra as diferenças entre os dois personagens, diferenças essas que vão desde preocupações mais subjetivas, como por exemplo o fato do Bloom se preocupar com questões mais terrenas, do tipo a ereção, a rigidez do pênis, ao passo que o Stephen se preocupa mais com questões ligadas à metafísica, por exemplo, quando ele pensa na circuncisão de Jesus, até mesmo diferenças um pouco mais objetivas, do tipo a direção que o arco da urina de cada um fez, né, como que cada um urinou de diferentes maneiras. Mas esse também é um trecho interessante, exatamente porque demonstra muito bem aquela objetividade quase mecânica desse narrador que responde as perguntas. Então veja, conforme ele descreve o arco da urina e fala que fez a forma da letra X ou Y, enfim, isso já nos mostra que é uma objetividade extrema, e isso aumenta o caráter impessoal desse texto catequético que nós temos aqui no capítulo 17 de Ulisses. Então veja, depois disso, depois desse trecho, os dois se despedem. Um detalhe, eles não lavam a mão, e eu não me lembro se o Bloom lavou as mãos depois que entrou em casa, né? Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Justo o Bloom, uma pessoa tão asseada, mas enfim. E aí agora, novamente sozinho, o nosso Odisseu aqui percebe que mudaram alguns móveis de lugar, tanto que ele até bateu a cabeça em um móvel que estava em um lugar diferente. Finalmente, então, depois de tantos périplos, o Bloom tira as botas e sente o cheiro dos próprios pés, o que proustianamente lhe faz lembrar de toda a sua vida. E já não é a primeira vez que eu noto algumas semelhanças entre Ulisses e o Em Busca do Tempo Perdido, ainda que essas semelhanças elas guardem sempre um tom bastante jocoso, digamos assim, né? Enquanto no Proust é tudo muito poético, etc., aqui no Ulisses é tudo bastante rebaixado, digamos assim, pensando nessas referências que são sempre a excrementos, a coisas, enfim, ligadas à escatologia, etc. e tal. Mas o fato é que, enquanto pensa na própria vida, desde o momento em que teve ali de se converter por causa da Molly, sendo que geralmente é a mulher que se converte ao judaísmo para poder se casar, até o momento em que pensa em viver de um esquema de pirâmides no futuramente, o que é algo que já havia ali ocorrido no capítulo 4 aqui de Ulisses, o Bloom pensa seriamente em ir embora de casa enquanto revira ali algumas gavetas da escrivaninha. E nessas gavetas estão misturados cartas, recortes de jornal, fotos eróticas, uma apólice de seguro e a carta de suicídio do pai do Sr. Bloom. Lembra lá que essa questão do suicídio paterno é algo que também atravessa o romance como um todo, e há ali nessas gavetas várias outras coisas também. Só que mesmo pensando em ir embora, o Bloom sabe, e nós também sabemos, que ele não vai embora coisa nenhuma, tanto que logo em seguida ele vai para o quarto, e aí ele percebe que a roupa de cama foi trocada, o que o faz pensar em todas as possíveis traições da Molly. Se não me engano, ele lista mais de 20 homens com quem a Molly teria tido algum caso extraconjugal. E mais, nesse meio tempo, o Bloom se lembra de que foi ele quem convidou o Boylan a ir até a sua casa pela primeira vez. E com isso, então, ele conclui que não adiantaria muita coisa ele tentar se vingar do Boylan ou da Molly, assim como não teria adiantado ele tentar impedir ou adiar o encontro
entre os dois na tarde do dia 16 de junho, né? E ele pensa nisso tudo enquanto percebe que está tendo ali uma leve ereção, o que sugere que talvez ele não faça nada, porque no fim das contas ele gosta de saber que está sendo traído. Só que também, nesse mesmo tempo em que ele percebe que está tendo uma ereção, ele acabou de dar uma espiadinha ali na bunda da Molly, né? E ele ficou pensando na bunda da Molly o livro todo, né? Em vários momentos ele se lembra da bunda da esposa, né? E isso então talvez explique um pouco também dessa ereção que ele está tendo. A partir disso, a partir do momento então em que o Bloom se deita na cama, o texto fica um pouco mais obscuro, como se esse narrador estivesse com tanto sono quanto o Bloom. Mas o que acontece então é que a Molly acorda e pergunta como tinha sido o dia dele. E aí, quer dizer, né, ela finge acordar, porque quando o Bloom foi com o Stephen Dedalus até o portão, ele viu a luz do quarto acesa, então ela já estava acordada e fingia estar dormindo. Ou no máximo ela acordou e daí depois dormiu de novo. O que não justifica ela ter ficado meio incomodada com o fato dele ter acordado ela exatamente naquele momento. E aí, tal qual o Ulisses na Odisseia, ou ainda tal qual o marinheiro lá no capítulo 16, o Bloom inventa algumas coisas enquanto fala de outras que realmente aconteceram ao longo de seu dia. E aí, veja bem, desses dois capítulos de hoje, né, o 17 foi o meu favorito por causa principalmente do modo como o narrador descreve tudo com uma minúcia que, muito embora não leve a lugar algum, acaba fazendo com que esse narrador pareça estar ali inventariando as coisas que vê. Eu achei isso muito interessante. E mesmo sendo essa linguagem mais descritiva, essa linguagem mais técnica, como naquele trecho que eu li agora há pouco, né, que descreve o arco da urina dos dois, ainda assim eu achei que essa linguagem, essa técnica do catecismo impessoal tem lá a sua graça. Então eu me peguei rindo em alguns momentos desse capítulo 17. Na verdade foi um dos meus capítulos preferidos aqui deste romance, juntamente lá, por exemplo, com o capítulo 15, que descreve toda aquela missa satânica, etc e tal, né? E veja que, assim como o capítulo 16 serviu de contraponto ao capítulo 1, pensando na técnica utilizada, né? Um usa a narrativa senil e o outro usa a narrativa jovem. O capítulo 17 também serve de contraponto a um outro capítulo, no caso, o capítulo 2, que é um capítulo que usa como técnica narrativa o catecismo. Mas note que o catecismo que nós acompanhamos ao longo do capítulo 2, ele é muito mais pessoal, na medida em que o Dédalus estava ali dando aula e começou a se reconhecer em um dos seus alunos, né? Já o capítulo 17, ele mantém essa impessoalidade o tempo todo, e no único momento em que a gente poderia entrar em contato com digamos assim, com o pensamento de fato do Bloom, o que acontece é que ele vai dormir e daí o capítulo ele se encerra. Já o capítulo 16, eu achei bem chato, eu achei ele meio morno o tempo todo, principalmente quando a gente compara com o capítulo 15, que veio antes, e com o capítulo 17, que veio depois. Então o capítulo 16 ele fica meio capenga quando comparado a esses dois, né? Então veja que tudo no capítulo 17 desemboca em um ponto final como resposta à última pergunta do narrador. E essa última pergunta é onde? Ela está na página 787 dessa minha edição. E esse ponto final que encerra o capítulo nos mostra que essa estrutura catequética acompanhava a consciência do Bloom. E agora que ele está dormindo, esse narrador simplesmente se afasta, esse narrador vai embora. E assim se encerra, então, o penúltimo capítulo aqui de Ulisses, e agora só falta o famoso monólogo da Molly Bloom, sobre o qual nós vamos falar no vídeo da semana que vem, certo? Eu vou deixar lá embaixo o link para a playlist com os outros vídeos aqui sobre Ulisses, e vou deixar também o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim você aí que pode e quer contribuir financeiramente com esse meu trabalho, pode entrar em contato lá com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos.
Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já apoiam, que já contribuem. E para você aí que pode contribuir de outras maneiras que não financeiramente, você pode fazer isso mostrando aqui ao YouTube que esse meu conteúdo é de alguma maneira relevante. Então, curta o vídeo, comente, compartilhe com uma pessoa que você sabe que pretende ou que está lendo Ulisses, certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.